O vice-prefeito de Farroupilha ocupa a cadeira de prefeito municipal desde o dia 14 de janeiro. Jonas Tomazini assumiu o cargo durante o período de férias do prefeito Fabiano Feltrin. Em um pouco mais de uma semana, na condição de prefeito em exercício de Farroupilha, Jonas Tomazini coordenou e acompanhou diversos projetos e demandas da administração municipal. Durante entrevista nos estúdios da TV Serra na tarde desta sexta-feira, Jonas Tomazini fez um balanço dos dias em que está no cargo de prefeito em exercício de Farroupilha e declarou que foi um período difícil e crítico. Depois de alguns dias, então, à frente do Executivo Municipal, nós entregarmos um balanço das atividades. É um pouco diferente, Leandro, do que normalmente acontecia quando o vice-prefeito assumia as funções do município, de estar como prefeito em exercício, no caso. Porque eu não mudei de sala, eu não mudei de cadeira, eu não mudei de mesa, eu continuo fazendo o trabalho que eu já fazia, claro, sem muitas vezes sem a presença do prefeito Feltrin, com quem a gente troca ideia diariamente, né, e que a gente também consegue fazer uma produção ainda maior estando juntos. Mas o que eu acho que é positivo, Leandro, é destacar que essa parceria que nós temos, o prefeito Feltrin e eu, ela nos dá a possibilidade de não parar os assuntos que estão sendo feitos pela Prefeitura Municipal. O que acontece? Se é um vice-prefeito que não está integrado aos trabalhos do município, quando tem a oportunidade de assumir, por exemplo, o trabalho à frente da Prefeitura, ele vai ter um tempo para se inteirar do assunto, para tomada de conhecimento, para depois, quem sabe disso, ele ter condição de tocar alguns dias e já vai estar na hora de tocar de novo. Então, de certa forma, as coisas iriam parar ou ter uma pequena pausa ou desacelerar. Não é assim. Através desse trabalho integrado que nós temos, o prefeito Feltrin e eu, a gente consegue ter continuidade desse trabalho sem desacelerar. E foi isso que aconteceu, Leandro. Foi uma experiência nova, mas ao mesmo tempo uma experiência praticamente dentro do cotidiano, né? Dentro do cotidiano. O que acontece? Eu já tinha assumido outras vezes por um período ainda menor, por um período menor do que esse foi o maior período, quando teve o afastamento de férias então do prefeito. Nas outras vezes foi em alguma viagem para a capital, algum compromisso que o prefeito teve. Não era um tempo maior como esse. Mas eu também fiquei alguns dias fora no começo do ano, voltei, nós ficamos quase uma semana juntos, o prefeito e eu, e depois as coisas continuaram andando. E quando ele voltar, não vai precisar retomar tudo de novo, porque as coisas também continuaram andando. Então, acho que isso foi bem positivo. Claro, Leandro, que foi um período difícil, né? Eu assumi, acho que foi um dia depois... Tenso e crítico, né? Tenso e crítico. Eu assumi um dia depois que o prefeito assinou o decreto de emergência no município de Farroupilha em função da questão da estiagem. Sim. Né? Que foi, eu assumi na quinta, o prefeito tinha assinado o decreto na terça, na quarta-feira, não tenho bem certeza, da semana anterior. E com isso, a gente já tinha ali diversas coisas que estavam, perdas na nossa agricultura, dificuldade muitas vezes de recurso hídrico, ameaça até de eventualmente um racionamento da questão da água que poderia acontecer caso não tivesse chuvas. Então era um ambiente tenso com relação a isso. Além disso, Leandro, nós tivemos logo depois daí o inverso, que foi a chuva, né? No final sábado, de semana, domingo, né? Mas daí não foi a chuva como nós gostaríamos, que seria uma chuva mais calma para abastecer as nossas bacias. Aliás, uma chuva bastante irregular. Eu estava conversando com algumas lideranças do meio rural também, teve localidades do município que choveram 10 milímetros, outras 100 milímetros, e algumas localidades com chuva forte, com vento, ocasionando diversos percalços. O problema foi esse, né? Foi a chuva forte, com vento, daí acabamos tendo teve algumas quedas de parreiras, mas a gente teve principalmente na questão da energia elétrica, né, Leandro? O desabastecimento. O desabastecimento. E aqui a gente tentou fazer as nossas intervenções junto à gerente regional da RGE, mas o poder público municipal, na verdade, não tem lá tanta influência com relação à empresa que presta o serviço na área de energia elétrica. Nós temos que lembrar que a energia é uma concessão federal, eles são regulados pela ANEEL, que Agência Nacional da Energia Elétrica. Isso, que é quem faz a regulação. Então, eles respondem, na verdade, à ANEEL, eles respondem à regulação
do governo federal. Muitas vezes a gente ligava e falava, olha, estou com um problema lá em Caravaggio, né, para tentar falar que algum morador ainda estava desassistido, que não tinha a sua energia retomada. Muitas vezes o questionamento deles era, qual é o número do protocolo? Ou seja, as mesmas coisas que aconteciam de certa forma quando o proprietário ligava para a RGE, acontecia também quando nós fazíamos esse contato. Então foi uma situação um pouco difícil. Quem sabe a gente pôde ajudar em alguns casos para que a retomada ocorresse de uma maneira um pouco mais rápida, mas não na velocidade que nós gostaríamos. Mas o serviço ficou abaixo do que deveria ser. E também tivemos, né, Leandro, nesses dias em que eu estive à frente do Executivo Municipal, o momento em que a gente teve o maior número de contaminados ativos do município de toda a pandemia. Né, um único dia? Na verdade, o número é sempre acumulado, né, Leandro? Qual o período? Foi em torno de 660, esse número foi registrado no dia 19 de janeiro. Sim. Né? Aproximadamente 660 pessoas. Nós tínhamos tido pico de contaminados, se eu não me engano, em junho ou julho de 2021. E agora o número de janeiro de 2022 supera. Claro, Leandro, como você disse na abertura aqui do programa, é uma situação diferente, né? Nas outras contaminações que nós tínhamos até agora, era uma evolução muito rápida entre a contaminação, o início dos sintomas e o agravamento dos sintomas, levando na maior parte das vezes à hospitalização e também levando até mesmo à hospitalização nos casos de UTI. Sim. Agora não é assim que está acontecendo na ampla maioria dos casos. Para as pessoas vacinadas, principalmente os sintomas têm sido mais leves, mas a transmissão ocorre muito mais rápido. Sim. E aí nós temos a busca das pessoas por atendimento na atenção básica, que no caso do município de Farroupilha é através do nosso centro de referência coronavírus. E esse número veio, Leandro, inevitavelmente maior do que a capacidade de atendimento. Nós tomamos ações. No primeiro momento, nosso centro de referência ele funcionava apenas de segunda a sexta. O restante do período era o atendimento no Hospital São Carlos. Então, nós fizemos a abertura do nosso centro de referência coronavírus nos fins de semana, sábado e domingo. Ele passou a funcionar de segunda a segunda, das 8 às 8. Então, isso também desafogou um pouco do nosso Hospital São Carlos, desafogou um pouco do movimento da segunda-feira, porque as pessoas acabavam esperando para serem atendidas no começo da semana. Mas ainda assim, Leandro, teve dias que nós passamos de 300 atendimentos no centro de referência coronavírus. 300 atendimentos. E além de tudo, a partir aí já do dia 17, a gente começou a atender também síndromes gripais nos postos de saúde. Então, se eu for contar... Aliviou isso, o movimento? Um pouco, Leandro. Na verdade, o centro de referência continuou com o mesmo número quase. Mas eu fico pensando, se nós não tivéssemos feito abertura nos postos, aqueles que foram nos postos iriam também lá no centro de referência. Se, por exemplo, 10 foram nos postos, eles estariam lá no centro de referência. Estariam lá. Sim. Então, foi bom, né? Se nós somarmos atendimento nos postos e atendimento no centro de referência coronavírus, tem dias que nós passamos de 330, 340 atendimentos. Só na estrutura direta do município. Ainda assim, nós temos o atendimento do Hospital São Carlos, que facilmente tem chegado a em torno de 100 atendimentos por dia também do pronto-socorro do hospital. Então, foi um período bastante crítico, ainda é um período um pouco crítico. Nós estamos sempre fazendo adequações no atendimento para tentar minimizar o impacto. Né? Me parece, Jonas, que assim, vendo a questão, realmente nós estamos com uma certa demora no atendimento, mas vamos ver a avalanche de casos que está chegando em cima de uma estrutura que não comporta, né? Tem esse lado. E assim, humana essa estrutura. Vamos colocar, Leandro, né? Não é uma situação de Farroupilha. Sim. É uma situação atípica. E de todos os lugares. Em Caxias a gente teve brigada militar na UPA, nós tivemos municípios que não conseguiram prestar atendimento, no Brasil, no estado e até no mundo, né? Na verdade, nós até recebemos pessoas de outros municípios que vieram para cá porque no seu município de origem não estavam conseguindo atendimento. E a universalidade do SUS nos faz fazer o atendimento, né? Outra coisa, Leandro, nós tivemos as pessoas que têm plano de saúde procurando nossa estrutura. Porque as operadoras também estão lotadas. Também estão lotadas. Então, eu penso, no nosso caso, a gente tem quase 50% que tem plano de saúde. Se as pessoas que têm plano de saúde não tivessem na estrutura do SUS, já seria muito mais
fácil atender o restante das pessoas, mas tinha todos conosco, inclusive os que têm plano de saúde estavam, e eles têm direito e nós vamos atender. Inclusive uma matéria que nós produzimos aqui na TV Serra e só focamos uma farmácia da nossa cidade, Farmácia São João, uma unidade essa aqui no centro que faz os testes rápidos, a média oscila de 50 a 80 testes rápidos por dia. Isso. E de 40 a 50% dos que fazem estão positivando. Os testes, na verdade, Leandro, eles também foram uma mudança que a gente teve, porque no primeiro momento se testava todo mundo, a gente fez até edições... E o estoque reduzindo, E o estoque reduzindo. E dificuldade para comprar. Isso. Então, o que aconteceu? A gente teve, na verdade, que fazer um racionamento dos testes. Nós fizemos, você sabe, né, Leandro, 4 edições do Test Drive, que era para testar todas as pessoas. A última, inclusive, teve mais de 900 pessoas que foram testar, né? E depois disso, a gente teve que passar a aplicar os testes de acordo com a designação clínica ou para os grupos de risco, porque os testes foram muito rápidos, né? E a gente não tem certeza da compra. O prefeito Fabiano Feltrin reassume o cargo a partir desta segunda-feira no Centro Administrativo Municipal. Prefeito Avelino Majoni, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.